Meu nome é João Batista, mas todo mundo me chama de Jota. 52 anos rodando por essas estradas do Brasil, carregando soja, milho, boi, o que aparecer. A vida de caminhoneiro é assim. Você casa com a estrada e divorcia de tudo mais. Perdi minha mulher há 8 anos, não por morte, mas por ausência. Você ama mais esse caminhão do que a mim, ela disse antes de ir embora. Talvez ela estivesse certa. Mas a verdade é que a estrada virou meu refúgio depois que perdi meu irmão, Sargento Carlos. Ele era da PRF, Polícia Rodoviária Federal, e morreu num acidente perseguindo um carro roubado na BR-060. Tinha apenas 45 anos e um coração do tamanho do mundo. Depois que ele se foi, a solidão ficou pesada demais para carregar sozinho. Foi por isso que acabei ficando com Rex, o cão policial que era parceiro do Carlos. Um pastor alemão preto e dourado, treinado para buscas e apreensões. Quando Carlos morreu, o bicho ficou deprimido, recusava comida, não queria brincar. Os veterinários da corporação disseram que era luto. Cachorro também sente saudade, imagina só. Olhei pelo retrovisor e vi Rex dormindo no beliche improvisado que montei para ele na cabine. As orelhas balançavam no ritmo das trepidações da estrada. Nos primeiros meses, ele mal levantava a cabeça durante as viagens. Agora, pelo menos, acompanhava a paisagem pela janela e até latia para algumas vacas pelo caminho. O sol começava a riscar o horizonte quando passei pela placa. Município de Gurupi, 80 quilômetros. Conhecia bem aquela região. Carlos havia trabalhado num caso complicado por lá em 2015. Uma família que simplesmente sumiu do mapa. Pai, mãe e uma menina de 6 anos. A casa ficou intacta, como se eles tivessem saído para comprar pão e nunca mais voltado. Lembrava das conversas que tínhamos sobre aquele caso. Carlos ficava inquieto, dizia que tinha algo errado, que alguém estava mentindo. Mas o caso foi arquivado depois de meses de investigação. Família fugindo de dívidas foi a conclusão oficial. Carlos nunca engoliu essa história. Jota, ele me disse uma vez, tem um cara nessa cidade que não me desce. Todo mundo fala bem dele, mas os olhos não mentem. Esse homem tem sangue frio demais para ser santo. Na época, achei que meu irmão estava vendo fantasma onde não tinha. Hoje, quase 10 anos depois, ainda pensava naquelas palavras dele. A estrada continuava reta e vazia. Apenas alguns caminhões no sentido contrário, seus faróis cortando a escuridão que ainda resistia ao amanhecer. Rex se mexeu, abriu os olhos e me olhou pelo retrovisor. Sempre fazia isso quando acordava, como se checasse se eu ainda estava ali. Está tudo bem, companheiro, murmurei. Vamos chegar em Palmas antes do almoço. Mas algo dentro de mim dizia que aquela não seria uma viagem comum. Talvez fosse o cansaço, talvez fosse a saudade do Carlos batendo forte, mas sentia um aperto no peito que não conseguia explicar. Como se a estrada estivesse me levando para algum lugar onde eu precisava estar, mesmo sem saber o porquê. Rex levantou o focinho, farejando o ar que entrava pela janela. O comportamento dele mudou de uma hora para outra. As orelhas ficaram em pé, alertas, e ele começou a se mexer inquieto no beliche. Que foi, Rex? Sentiu cheiro de alguma coisa? O cachorro não respondeu, óbvio, mas continuou agitado. Era estranho. Em 2 anos viajando comigo, ele nunca havia agido assim sem motivo aparente. Rex era um profissional, treinado para não desperdiçar energia com bobagem. A saudade do Carlos apertou mais forte. Meu irmão tinha um jeito especial com Rex, sabia interpretar cada movimento, cada latido. O Rex não erra, ele costumava dizer. Quando ele fica assim, é porque tem algo que a gente não está vendo. Diminuí a velocidade e olhei ao redor. Cerrado dos 2 lados, alguns pastos com gado, nada demais. Mas Rex continuava inquieto, como se alguma memória antiga tivesse sido despertada pelo cheiro que vinha do vento.
O GPS indicava que eu estava a apenas 40 quilômetros de Gurupi, 40 quilômetros da cidade onde uma família havia desaparecido sem deixar rastros. 40 quilômetros do lugar que assombrava os últimos anos da vida do meu irmão. Talvez fosse coincidência. Talvez Rex estivesse apenas sentindo falta de casa. Mas algo me dizia que o destino estava pregando uma peça comigo, colocando-me exatamente onde eu precisava estar. A estrada seguia reta à frente, mas eu sentia que ela estava prestes a me levar por caminhos que eu nunca imaginei percorrer. O sol já estava alto quando cheguei aos arredores de Gurupi. Rex continuava agitado, mudando de posição a cada curva, as narinas dilatadas, como se estivesse caçando um cheiro específico no meio de tantos outros. Parei num posto de gasolina para abastecer e esticar as pernas. O calor do cerrado já começava a apertar, e o asfalto irradiava ondas de calor que distorciam a paisagem ao longe. Enquanto o frentista enchia o tanque, desci da cabine e Rex saltou atrás de mim, mais ativo do que havia estado em meses. Prendi a guia nele, mas mal conseguia segurá-lo. O bicho puxava para todos os lados, farejando o ar com uma intensidade que me deixava cada vez mais intrigado. "Cachorro bonito", comentou o frentista, um rapaz jovem de boné sujo de graxa. "É da polícia?" "Era", respondi, observando Rex farejar as rodas de outros caminhões. "Agora é meu companheiro de estrada." "Ah, sim, já vi cachorro policial assim agitado. Meu tio trabalha na delegacia aqui da cidade. Ele fala que quando eles ficam assim é porque tem alguma coisa no ar que só eles sentem." A conversa me incomodou mais do que deveria. Rex era treinado para detectar drogas, armas e pessoas desaparecidas. Carlos sempre dizia que o faro dele era mais confiável que qualquer equipamento da polícia. Paguei o combustível e caminhei até uma lanchonete anexa ao posto. Rex me seguiu, mas continuava inquieto, parando a cada poucos metros para farejar o chão. Pedi um café e um pão de açúcar, tentando acalmar os nervos que começavam a se agitar dentro de mim. "De onde o senhor é?" perguntou a moça do balcão, uma senhora de uns 50 anos com um sorriso cansado. "Goiânia. Estou indo para Palmas com uma carga." "Ah, passa sempre por aqui então. Gurupi é passagem obrigatória." Ela fez uma pausa, observando Rex, que continuava inquieto. "Esse cachorro seu está estranho. Parece que está procurando alguma coisa." "É, não sei o que deu nele hoje." A mulher se aproximou do balcão, baixando a voz como quem vai contar um segredo. "Sabe, teve uma história aqui na cidade, faz uns 10 anos, uma família inteira que sumiu do nada. Pai, mãe e uma menina pequena. Nunca a acharam nem vivo nem morto. O pessoal aqui ainda comenta, principalmente quando aparece gente de fora fazendo pergunta." Meu estômago deu um nó. A família que Carlos investigava. Lembro vagamente. Meu irmão era da PRF, trabalhou nesse caso. "E seu irmão, como era o nome dele?" "Sargento Carlos Batista." O rosto da mulher mudou completamente. Ela olhou em volta, certificando-se de que ninguém mais estava ouvindo. "Sargento Carlos, ele era um homem bom. Vinha aqui às vezes, sempre perguntando, sempre investigando. Dizia que tinha certeza de que alguém estava escondendo a verdade." Ela se inclinou mais para perto. "Posso falar uma coisa? Seu irmão desconfiava do Nestor Silva, aquele homem que ajudou a família antes do sumiço. Todo mundo na cidade acha ele um santo, mas seu irmão, ele via coisa que os outros não viam." Rex começou a latir, baixinho no início, depois mais alto. Virou-se em direção à estrada como se tivesse ouvido ou sentido algo específico. Seus músculos ficaram tensos. A postura mudou completamente. Era a posição de alerta que Carlos me havia mostrado várias vezes. "Que foi, Rex?" O cachorro puxou a guia com força, quase me derrubando. Ele queria ir embora dali e queria ir numa direção específica. Não era o nervosismo de antes, agora era determinação pura. "Desculpa, dona."
Comecei a me despedir. Teresa, Dona Teresa. Obrigado pelo café, Dona Teresa. Preciso ir. Vai com cuidado, viu? E se for mexer com essa história da família, tome muito cuidado. Tem gente poderosa nessa cidade que não gosta quando cutucam o passado. Saí da lanchonete com Rex praticamente me arrastando. Ele puxava em direção a uma estrada secundária que eu não havia notado antes. Uma placa de madeira meio apagada indicava Fazenda Santo Antônio, 15 quilômetros. Parei ao lado do caminhão, tentando entender o que estava acontecendo. Rex latia e puxava, olhando para mim, como se estivesse tentando me dizer algo urgente. Era a primeira vez em 2 anos que o via assim, tão focado, tão determinado. Peguei o celular e liguei para Cabo Mendes, um amigo do Carlos que ainda trabalhava na PRF. Mendes é o Jota, irmão do Carlos. Jota, como você está, cara? Há quanto tempo? Escuta, preciso te perguntar uma coisa. Você se lembra daquele caso que o Carlos investigou em Gurupi? A família que desapareceu? Houve uma pausa do outro lado da linha. Claro que lembro. Carlos ficou obcecado com essa história. Por que a pergunta? Estou passando por Gurupi agora e o Rex. Lembra do Rex? Ele está agindo estranho. Muito estranho. Como assim estranho? Do jeito que o Carlos dizia que ele ficava quando estava numa pista quente, quer ir numa direção específica, está latindo, inquieto. Jota, onde você está exatamente? Descrevi o local e a estrada secundária para onde Rex queria ir. Cara, essa estrada vai dar na propriedade do tal Nestor Silva. O Carlos sempre desconfiou dele. Meu coração acelerou. O que você acha que eu devo fazer? Olha, oficialmente não posso te dizer nada, mas não oficialmente. O Carlos morreu com essa história na cabeça. Ele tinha certeza de que tinha alguma coisa errada. Se o Rex está reagindo assim, talvez ele esteja sentindo algo que a gente não vê. Você acha que devo seguir o cachorro? Só tome cuidado. E se encontrar qualquer coisa mesmo, me liga na hora. Entendeu? Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Rex continuava puxando em direção à estrada de terra, seus olhos fixos naquela direção, como se pudesse ver algo que estava a quilômetros de distância. Olhei para meu caminhão, depois para a estrada principal que me levaria direto para Palmas e minha entrega. A vida normal, segura, previsível. Depois olhei para Rex, que me observava com uma intensidade que me lembrava dolorosamente do Carlos. Meu irmão havia morrido com essa história na cabeça. Havia passado anos remoendo esse caso, perdendo noites de sono, brigando com os superiores que queriam arquivar tudo. E agora, seu parceiro, 10 anos depois, estava me mostrando um caminho que talvez ele nunca tivesse tido a chance de seguir. Respirei fundo. O cheiro do cerrado misturado com poeira e a distante ameaça de chuva encheu meus pulmões. Rex latiu mais uma vez. Um latido curto e imperativo, como se estivesse dizendo: "Vamos logo, temos trabalho a fazer." Soltei o freio de mão. Se ia me meter numa enrascada, pelo menos não seria sozinho. Tinha a companhia do melhor detetive que meu irmão já havia conhecido. A estrada de terra era estreita e esburacada, mas o Scania aguentava bem. Rex havia parado de latir, mas continuava alerta, o focinho colado na janela, guiando-me com a confiança de quem sabia exatamente onde estávamos indo. A cada quilômetro, sentia que estava me afastando da minha vida conhecida e me aproximando de algo que mudaria tudo para sempre. A estrada de terra serpenteava pelo cerrado como uma promessa incerta. Poeira vermelha subia em nuvens atrás do caminhão, e o sol já castigava forte, mesmo sendo meio da manhã. Rex estava diferente agora, não mais agitado, mas concentrado, como um caçador que finalmente encontrou a trilha da presa. Depois de cerca de 10 quilômetros, cheguei a uma bifurcação. À direita, uma placa desbotada indicava Fazenda Santo Antônio Nestor Silva, 5 quilômetros.
À esquerda, apenas uma trilha ainda mais estreita que se perdia no mato. Rex rosnou baixinho e apontou o focinho para a esquerda, para a trilha menor. Parei o caminhão e desci. O calor batia no rosto como uma bofetada e o silêncio do cerrado era quebrado apenas pelo canto distante de cigarras e o barulho do motor esfriando. Rex desceu comigo e imediatamente começou a farejar o chão, próximo à trilha da esquerda, sua cauda rígida, as orelhas em pé. Rex, rapaz, essa trilha não dá nem para o caminhão passar. Mas o cachorro ignorou completamente meu comentário. Ele havia encontrado algo no chão e não conseguia parar de farejar. Aproximei-me para ver o que era. No barro endurecido pelo sol, havia marcas antigas de pneus, já quase apagadas pelo tempo e pela chuva. Mas Rex parecia reconhecer algum cheiro ali que o deixava cada vez mais agitado. Olhei em volta, tentando entender onde estávamos. A trilha da esquerda seguia paralela a um pequeno riacho que eu podia ouvir, mas não ver, escondido pela vegetação densa. Do lado direito, a estrada principal continuava em direção à fazenda do tal Nestor Silva. Era como se estivéssemos num ponto de encontro entre duas realidades diferentes. Peguei o telefone e tentei ligar para Cabo Mendes novamente, mas não havia sinal. A solidão do lugar começou a pesar. E estava sozinho no meio do nada, seguindo as pistas de um cachorro baseado numa história de 10 anos atrás. Qualquer pessoa sensata daria meia volta e seguiria a viagem. Mas então me lembrei das palavras do Carlos. O Rex nunca erra, Jota. Quando ele fica assim, é porque tem algo que a gente não está vendo. Voltei ao caminhão e peguei uma garrafa d'água, um facão que sempre carregava para emergências e a câmera velha que usava para documentar as viagens. Se ia investigar alguma coisa, pelo menos faria direito. Vamos dar uma olhada, Rex. Mas se você me meter numa enrascada, eu cobro do Carlos no outro mundo. Rex parecia entender que havíamos tomado uma decisão. Ele saltou da cabine e se dirigiu determinadamente para a trilha menor. Tranquei o caminhão e o segui, mantendo a guia solta, mas firme. A trilha era mais difícil do que parecia. Galhos baixos arranhavam o rosto e o terreno era irregular, cheio de pedras soltas e buracos escondidos pela vegetação. Rex, porém, movia-se com a confiança de quem já havia estado ali antes, o que era impossível, mas assim parecia. Depois de uns 15 minutos de caminhada, chegamos a uma pequena clareira próxima ao riacho. Rex parou abruptamente e começou a latir. Não os latidos de alerta de antes, mas algo diferente, mais urgente, quase desesperado. O lugar era bonito, numa maneira selvagem. O riacho corria mansamente entre as pedras e algumas árvores maiores forneciam sombra. Mas havia algo perturbador ali que não conseguia definir. Era como se o silêncio fosse pesado demais, como se a natureza estivesse segurando a respiração. Rex farejava intensamente próximo à margem do riacho, numa área onde a terra parecia ter sido mexida há muito tempo. Havia depressões irregulares no solo, cobertas por uma vegetação que crescera de forma diferente do resto da clareira. Aproximei-me devagar. Rex estava concentrado numa área específica, cerca de 3 metros da margem da água. Ele cavava com as patas dianteiras, algo que nunca o havia visto fazer, emitindo sons baixos que me arrepiavam. Calma, Rex. O que você encontrou aí? Ajoelhei-me ao lado dele e comecei a afastar a vegetação com as mãos. A terra ali estava diferente, mais escura, como se tivesse sido revolvida e depois deixada para se acomodar naturalmente. Meu coração começou a bater mais forte. Com o facão, comecei a cavar cuidadosamente ao lado de Rex. A terra estava macia por baixo da crosta seca da superfície. Depois de alguns minutos, a lâmina do facão tocou em algo que não era terra nem raiz. Plástico. Parei de cavar e olhei para Rex, que havia parado de se mexer e me observava com uma intensidade que me deu calafrios. Era como se ele soubesse exatamente o que eu iria encontrar.
Com as mãos tremendo, afastei mais terra ao redor do objeto. Era um pedaço de lona plástica preta, do tipo usado para forrar construções, parcialmente decomposta pelo tempo. Mas não estava ali por acaso. Estava embrulhando alguma coisa. Meu estômago revirou. Sabia que deveria parar, chamar a polícia, não mexer em nada. Mas estava sozinho, sem sinal de telefone, e Rex me olhava como se estivesse implorando para que eu continuasse. Cavei um pouco mais ao redor, apenas o suficiente para ver melhor o que havia ali. O plástico estava amarrado com arame, e através de um pequeno rasgo que o tempo havia aberto, pude ver algo que me fez recuar instintivamente. Ossos pequenos, brancos, limpos pelo tempo. Sentei no chão, tentando controlar a respiração. Rex se aproximou e encostou o focinho na minha mão, como se estivesse tentando me consolar. Ou como se estivesse me agradecendo por finalmente ter encontrado o que procurava há tanto tempo. Peguei a câmera com as mãos tremendo e fotografei tudo. A clareira, o local da escavação, o pedaço de plástico visível. Depois cobri tudo novamente com terra, tentando deixar o local exatamente como estava. Mas Rex não havia terminado. Ele se dirigiu para outro ponto da clareira, uns 5 metros de distância, e começou o mesmo processo: farejar, cavar, latir baixinho. Meu sangue gelou. Se havia uma cova, poderia haver mais. Segui o cachorro até o novo local. A vegetação ali também crescia de forma estranha, e a terra tinha as mesmas características da primeira escavação. Rex estava ainda mais agitado, como se o cheiro aqui fosse mais forte. Cavei novamente e novamente encontrei plástico preto. Desta vez, havia mais de um embrulho, de tamanhos diferentes. Um menor, do tamanho de uma criança, outro médio, outro maior. Parei de cavar e me afastei, as pernas bambas. 3 covas. Uma família. Rex havia encontrado a família desaparecida de Gurupi. Sentei numa pedra próxima ao riacho, tentando processar o que acabara de descobrir. 10 anos. 10 anos essa família estava aqui, escondida numa clareira isolada, enquanto toda a cidade procurava por eles em outros lugares. 10 anos o assassino vivendo normalmente, talvez até participando das buscas, fingindo preocupação. Rex se aproximou e se sentou ao meu lado, ofegante, mas calmo pela primeira vez desde que chegáramos a Gurupi. Era como se uma missão que ele carregava há anos finalmente tivesse sido cumprida. Olhei ao redor da clareira novamente, tentando entender como alguém havia escolhido aquele lugar. Era isolado, de difícil acesso, próximo à água corrente que poderia acelerar a decomposição. Quem quer que tivesse feito isso conhecia bem a região e havia planejado tudo cuidadosamente. Então, me lembrei da conversa com Dona Teresa no posto de gasolina. Nestor Silva, o homem que Carlos sempre desconfiou. A fazenda dele ficava a poucos quilômetros dali. E provavelmente essa terra também era dele ou fazia fronteira com sua propriedade. Peguei o telefone novamente, mas ainda não havia sinal. Precisava sair dali e chamar a polícia imediatamente. Mas também sabia que quando fizesse isso, tudo mudaria. A descoberta mobilizaria autoridades, perícia e imprensa. E o assassino saberia que seu segredo havia sido descoberto. Rex se levantou e olhou em direção à trilha por onde havíamos chegado. Suas orelhas estavam em pé novamente, mas desta vez não era por causa de cheiros antigos. Havia algum som na mata que eu não conseguia ouvir. Então ouvi também o barulho distante de um motor se aproximando pela estrada principal. Alguém vinha em nossa direção. Meu coração disparou. Se fosse apenas alguém passando, não haveria problema. Mas se fosse o dono da terra, ou pior, se fosse quem havia colocado aqueles corpos ali... Vamos, Rex, hora de ir embora. Mas Rex não se mexeu. Ele estava olhando fixamente para a direção do som, em posição de alerta total. Era a postura que Carlos me havia ensinado a reconhecer. Presença de perigo. O barulho do motor estava ficando mais próximo.
E pela primeira vez, desde que começara essa investigação, tive medo de verdade. Não apenas do que poderia acontecer comigo, mas do que aconteceria se nunca conseguíssemos contar para alguém o que havíamos encontrado. Rex e eu estávamos sozinhos numa clareira isolada, em cima da maior descoberta criminal da região em uma década. E alguém estava vindo em nossa direção. A verdade sobre a família desaparecida estava finalmente saindo da terra. Mas eu começava a me perguntar se viveria o suficiente para contá-la. O barulho do motor estava cada vez mais próximo e Rex permanecia tenso como uma mola prestes a saltar. Agarrei a guia dele e comecei a me mover em direção à trilha pela qual havíamos chegado. Mas o cachorro resistiu, plantando as patas no chão e rosnando baixinho. Era um rosnado diferente de qualquer coisa que eu já havia ouvido dele. Não era medo, era raiva pura. Rex, vamos embora, cara. Não é hora de brigar. Mas ele não se mexia. Seus músculos estavam contraídos, os pelos do pescoço eriçados, os dentes à mostra. Era como se reconhecesse algo ou alguém que se aproximava. Como se soubesse exatamente quem estava vindo. O som do motor parou. Silêncio absoluto por alguns segundos que pareceram eternos. Depois, passos pesados na trilha, galhos quebrando, alguém se aproximando sem se preocupar em fazer silêncio. Quem quer que fosse, não estava tentando se esconder. Olhei desesperadamente ao redor da clareira, procurando algum lugar para me esconder, mas era tarde demais. Uma figura emergiu da vegetação. Um homem alto, forte, de uns 60 anos, vestindo roupas de fazendeiro e carregando uma espingarda. Nossos olhos se encontraram e ele parou, surpreso de me ver ali. Por um momento, nenhum de nós disse nada. Rex continuava rosnando, mas agora o som era mais alto, mais ameaçador. "O que você está fazendo na minha propriedade?" perguntou o homem, a voz calma demais para alguém que acabara de encontrar um estranho numa área isolada. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Tentei manter a voz firme. "Desculpa, senhor. Meu cachorro fugiu e eu vim atrás dele. Não sabia que era propriedade privada." O homem me estudou por alguns segundos. Depois olhou para Rex, que havia parado de rosnar, mas continuava em posição de ataque. Havia algo no olhar dele que me deu calafrios. Frio, calculista, como se estivesse avaliando quanto problema eu poderia representar. "Cachorro bonito. Pastor alemão, né? Parece treinado." Era policial. Agora está aposentado." A menção à palavra policial fez algo mudar na expressão do homem. Apenas por uma fração de segundo. Mas notei uma tensão que não estava lá antes. "Policial e interessante. E você é?" "João Batista. Sou caminhoneiro. Estava passando pela região." "Néstor Silva", ele se apresentou, confirmando minha pior suspeita. "Essa terra aqui é minha há mais de 20 anos. Conheço cada metro dela." Néstor Silva, o homem que Carlos sempre desconfiou. O homem que Dona Teresa havia mencionado com aquele tom de advertência. E agora eu estava cara a cara com ele, bem em cima dos corpos que ele havia escondido. "Seu cachorro tem um comportamento estranho", continuou Nestor, observando Rex, que não tirava os olhos dele. "Parece que conhece este lugar." "Ah, não sei. Ele anda meio esquisito desde que saímos de casa." "É mesmo?" Nestor se aproximou alguns passos e Rex imediatamente se posicionou entre nós dois. "Sabe, tive um problema com outro cachorro policial aqui uns anos atrás. Um sargento da PRF que vinha sempre mexer onde não devia. Trazia o cachorro dele para farejar minha propriedade, como se eu fosse algum tipo de criminoso." Meu sangue gelou. Ele estava falando do Carlos. O sargento se chamava Carlos, não me lembro o sobrenome. Homem teimoso, não aceitava que algumas coisas do passado devem ficar enterradas. A palavra enterradas soou como uma ameaça mal disfarçada. Nestor sabia exatamente o que havia naquele local. E agora sabia que eu também sabia. Nunca ouvi falar.
Menti, tentando manter a voz normal. É mesmo? Engraçado, porque esse seu cachorro está se comportando exatamente como o do Sargento Carlos se comportava. Como se estivesse procurando alguma coisa específica. Rex começou a latir novamente, mas não para Nestor. Estava olhando para trás dele, para a trilha. Mais barulho na mata. Outra pessoa vinha vindo. Nestor virou ligeiramente a cabeça, sem tirar os olhos de mim. "João, achou alguma coisa?" gritou uma voz masculina mais jovem da trilha. "Achei um visitante inesperado, Carlinhos", respondeu Nestor. Um homem mais novo apareceu, também armado. Pelos traços no rosto, parecia ser filho ou parente próximo de Nestor. A situação estava ficando cada vez pior. "Quem é?" perguntou o jovem, me olhando com suspeita. "Diz que é caminhoneiro. O cachorro dele fugiu e ele veio atrás", explicou Nestor, mas o tom indicava que não acreditava numa palavra do que eu havia dito. "Cachorro policial?" notou o jovem. "Igual àquele que o Sargento Carlos trouxe aqui várias vezes?" "Igualzinho", confirmou Nestor, me estudando. "E está agindo do mesmo jeito, procurando alguma coisa." A tensão no ar estava ficando insuportável. Rex sentia também. Havia parado de latir, mas estava preparado para atacar ao menor movimento suspeito. "Escuta, pessoal, tentei apaziguar a situação. Não quero causar problema nenhum. Só vou pegar meu cachorro e ir embora." "Ah, mas agora que você já está aqui, por que não fica um pouco?" disse Nestor. E havia algo na voz dele que me fez saber que não era um convite. "Faz tanto tempo que não recebo visitas nesta parte da fazenda. Principalmente visitas com cachorros tão especiais." Olhei para os dois homens armados, depois para Rex, que continuava tenso. Estava numa situação impossível. Se tentasse ir embora, eles poderiam me impedir. Se ficasse, não sabia o que eles eram capazes de fazer. "Na verdade, preciso voltar para o meu caminhão. Tenho uma entrega para fazer em Palmas." "Caminhão?" perguntou o jovem. "Onde deixou?" "Na estrada principal." "Carlinhos, vai lá dar uma olhada no caminhão do nosso amigo. Vê se está tudo em ordem", ordenou Nestor. O jovem assentiu e desapareceu pela trilha. Agora estava sozinho com Nestor, Rex e os segredos enterrados a poucos metros de distância. "Sabe", começou Nestor, se aproximando devagar. "O Sargento Carlos era muito curioso. Vivia fazendo perguntas sobre uma família que desapareceu aqui da região há uns anos. Parecia obcecado com o assunto. Deve ter sido um caso importante." Era mesmo. Uma família inteira que simplesmente sumiu. Pai, mãe, filha pequena. As pessoas ficaram muito chocadas na época. Rex rosnou baixinho novamente. Era como se entendesse cada palavra da conversa. "O pior é quando as pessoas não conseguem aceitar que algumas famílias simplesmente decidem recomeçar a vida em outro lugar", continuou Nestor. "Sempre tem alguém querendo inventar mistério onde não tem. Deve ser difícil mesmo. Principalmente quando começam a trazer cachorros farejadores para vasculhar propriedades privadas sem mandado judicial. O Sargento Carlos fez isso várias vezes, muito inconveniente. E ele encontrou alguma coisa?" A pergunta saiu antes que eu pudesse me controlar. Nestor sorriu, mas não havia humor nenhum no sorriso. "Engraçado você perguntar isso. Por que um caminhoneiro de passagem se interessaria por investigações policiais antigas? Merda, havia me entregado. Curiosidade, só isso. Curiosidade." Nestor repetiu a palavra devagar, saboreando cada sílaba. O Sargento Carlos também era muito curioso. Até o dia em que morreu naquele acidente na BR-060. A forma como ele disse "acidente" me deu arrepios. Havia algo ali, uma implicação, como se soubesse mais sobre a morte do Carlos do que deveria. "Triste quando acidentes acontecem", continuei, tentando não demonstrar o que estava pensando. "Muito triste.
principalmente quando acontecem com pessoas que não sabem quando parar de procurar coisas que não devem ser encontradas. A ameaça agora era clara. Nestor estava me dizendo que sabia exatamente por que eu estava ali e que a mesma coisa que havia acontecido com Carlos poderia acontecer comigo. Rex farejou o ar e começou a se mover inquieto novamente. Ele havia detectado alguma coisa nova, algum cheiro que o estava deixando ainda mais agitado. Seu cachorro está sentindo alguma coisa, não é? Observou Nestor. Deve ser a mesma coisa que o cachorro do sargento Carlos sentia quando vinha aqui. Que pena que nunca descobriremos o que era. Nesse momento, ouvi passos se aproximando novamente. O jovem estava voltando, mas desta vez não estava sozinho. Vozes masculinas, pelo menos 2 pessoas. "Papai!" gritou a voz do jovem. "Trouxe o Edilson para dar uma olhada no caminhão do visitante." Meu coração parou. Edilson. Se fosse quem eu estava pensando, a situação acabara de ficar muito pior. 3 homens emergiram da trilha. O jovem, mais um homem de meia idade que não conhecia, e atrás deles, alguém que fez meu sangue gelar. Era Edilson Santos, cabo da Polícia Militar. Eu o conhecia das ocasiões em que visitava Carlos. Um policial corrupto que meu irmão sempre desconfiou, mas nunca conseguiu provar nada contra ele. "Olha só quem temos aqui", disse Edilson, me reconhecendo imediatamente. "João Batista, irmão do sargento Carlos. Que coincidência te encontrar justamente aqui." Nestor olhou de Edilson para mim e vi no rosto dele que as últimas peças do quebra-cabeça haviam se encaixado. "Irmão do sargento Carlos", repetiu devagar. "Agora tudo faz sentido. Veio terminar o trabalho que ele começou, não foi?" Não havia mais como fingir. Eles sabiam quem eu era. Sabiam por que estava ali. E agora eram 4 homens armados contra mim e Rex. "O caminhão está limpo", relatou o homem que não conhecia. "Documentos em ordem, carga de soja para Palmas. Parece mesmo ser só um caminhoneiro." "Que nada", disse Edilson. "Esse aí não está aqui por acaso. O irmão dele era obcecado com a história da família Andrade. Aposto que veio continuar a investigação." Família Andrade. Agora eu tinha até o nome da família enterrada a poucos metros de onde estávamos. "É verdade isso, João?" perguntou Nestor, fingindo decepção. "Veio aqui investigar o que aconteceu com os Andrade?" Rex estava cada vez mais agitado. Seus instintos de cão policial estavam a todo vapor, e ele sabia que estávamos em perigo mortal. "Escuta, pessoal, tentei uma última vez. Não sei do que vocês estão falando, só quero ir embora." "Ah, mas agora é tarde demais para isso", disse Nestor, levantando a espingarda. "Você já viu coisas demais, fez perguntas demais, exatamente como seu irmão." "Meu irmão morreu num acidente." "Seu irmão morreu porque não soube quando parar", corrigiu Edilson. "E parece que a teimosia é de família." Rex rosnou alto e se preparou para atacar. Eu sabia que se a situação ficasse violenta, ele daria a vida para me proteger. Mas eram 4 homens armados. Não tínhamos chance. "Calma, Rex", murmurei, tentando ganhar tempo para pensar em alguma saída. "Cachorro leal", observou Nestor, "igual ao do seu irmão. Que pena que a lealdade não vai salvar nenhum de vocês 2 hoje." A clareira estava em silêncio absoluto, exceto pelo som da respiração pesada dos homens e o rosnado baixo de Rex. Eu sabia que nos próximos minutos tudo seria decidido. E pelas expressões nos rostos ao meu redor, sabia também que as chances de sair dali vivo eram praticamente nulas. Mas Rex havia encontrado a família Andrade. Depois de 10 anos, a verdade estava finalmente saindo da terra. Se eu morresse ali, pelo menos morreria, sabendo que meu irmão estava certo o tempo todo. O problema era que a verdade de nada adiantaria se ninguém mais ficasse vivo para contá-la. "Sabe o que mais me incomoda?", disse Nestor, mantendo a espingarda apontada na minha direção. "É que vocês da família Batista nunca souberam quando parar. Seu irmão Carlos era igualzinho.
teimoso, inconveniente, sempre procurando pelo em ovo onde não tinha. Rex estava tremendo de tensão ao meu lado, todos os músculos contraídos, esperando meu comando para atacar. Mas eu sabia que se ele se movesse, seria o fim para nós dois. "O que vocês fizeram com ele?" perguntei, a raiva começando a superar o medo. Edilson riu, um som seco e desagradável. "Seu irmão sofreu um acidente, João. Acidentes acontecem quando as pessoas dirigem muito rápido, tentando fugir de uma perseguição policial." "Que perseguição? Ele estava trabalhando." "Estava mesmo", confirmou Nestor. "Estava perseguindo uma pista falsa que eu mesmo plantei. Uma denúncia anônima de tráfico de drogas numa estrada isolada. Claro que quando ele chegou lá, não encontrou nada. Mas no caminho de volta, vocês armaram para ele", completei, sentindo a bile subir na garganta. "Seu irmão era inteligente demais para o próprio bem", continuou Edilson. "Estava chegando muito perto da verdade sobre os Andrade. Teve que ser silenciado. E agora você aparece aqui", disse Nestor. 10 anos depois, com o mesmo cachorro, fazendo as mesmas perguntas. É como se o destino estivesse me dando uma segunda chance de limpar a bagunça de uma vez por todas. O jovem que havia sido apresentado como Carlinhos se aproximou, também com a arma em punho. "Pai, não seria melhor levar ele para outro lugar? Se alguém vier procurar..." "Ninguém vai procurar", disse Nestor. "Ele é caminhoneiro, vive na estrada. Pessoas assim somem o tempo todo. Acidente, assalto, qualquer coisa serve." "Mas o caminhão..." "O Edilson vai cuidar do caminhão. Vai aparecer abandonado em alguma estrada, todos os valores roubados. Mais um assalto a caminhoneiro que deu errado. Eles estavam planejando minha morte com a frieza de quem discute o tempo." Rex sentia a tensão crescente e começou a dar passos pequenos para o lado, se posicionando estrategicamente. "Por que vocês mataram os Andrade?" perguntei, tentando ganhar tempo. Se ia morrer ali, pelo menos queria saber a verdade completa. Nestor hesitou por um momento, como se estivesse decidindo se valia a pena contar. "Marcos Andrade era dono de uma propriedade que eu queria há anos", disse finalmente. "Terras boas, bem localizadas, com potencial para crescer muito. Mas ele não queria vender. Então você decidiu ajudar a família quando eles tiveram problemas financeiros", continuei, lembrando do que Dona Teresa havia contado. "Exato. Ajudei com empréstimos, reformas, até assinei como avalista em algumas dívidas. Tudo documentado, tudo legal. Marcos confiava em mim como um irmão. Mas havia uma condição escondida. Havia um seguro de vida que ele assinou sem ler direito. Em caso de morte, eu herdaria as terras. E em caso de desaparecimento sem explicação, eu poderia requerer a posse depois de alguns anos. Você planejou tudo desde o início." "Planejei, sim. Demorou 3 anos para colocar tudo em prática. 3 anos ganhando a confiança deles, me tornando indispensável, fazendo eles dependerem completamente de mim." Rex se mexeu ligeiramente e percebi que ele estava se posicionando para atacar. Precisava manter Nestor falando, distraído. "E como você fez? Como conseguiu pegar os 3 de uma vez?" "Foi mais fácil do que imaginei." Nestor sorriu, claramente orgulhoso do próprio plano. "Convidei a família para um churrasco aqui na fazenda, num domingo à tarde. Disse que queria comemorar o pagamento de uma das dívidas." Meu estômago se revirou, imaginando a cena. Eles vieram confiantes, trazendo até um bolo que a Helena havia feito. A pequena Ana estava tão animada, brincando com os cachorros daqui. Nestor fez uma pausa, como se saboreasse a lembrança. Coloquei sedativo na bebida. Comecei com doses pequenas na cerveja do Marcos, depois no refrigerante da Helena e da menina. Eles nem perceberam o que estava acontecendo. Acharam que era o cansaço do fim de semana. Quando o Marcos começou a passar mal, ofereci para levá-los de volta para casa. Eles entraram no meu carro completamente dopados, confiando em mim até o último momento.
Gilson estava ouvindo com uma expressão de admiração doentia. E trouxe eles aqui, continuei, tentando não vomitar. Trouxe. Eles ainda estavam vivos quando chegamos, mas inconscientes. Foi rápido. Não sofreram. E depois voltou para a casa deles e arrumou tudo para parecer que eles tinham saído por conta própria. Deixei a televisão ligada, um pouco de comida na mesa, as portas destrancadas, como se eles tivessem saído rapidamente e com intenção de voltar. Você é um monstro, disse, não conseguindo mais esconder o nojo. Sou um homem de negócios, corrigiu Nestor, e agora sou dono de uma das melhores propriedades da região. Tudo legal, tudo documentado. Rex havia parado de rosnar. Era um silêncio perigoso, o tipo que Carlos me havia ensinado a reconhecer como prenúncio de ataque. Seu irmão chegou muito perto de descobrir a verdade, continuou Edilson. Começou a vasculhar registros financeiros, contratos de seguro, até falou com alguns advogados sobre irregularidades na documentação. Por isso vocês o mataram. Por isso ele sofreu um acidente, corrigiu Edilson, enfatizando a palavra acidente. E agora você vem aqui com o mesmo cachorro dele, fazendo as mesmas perguntas, disse Nestor. É como se o universo estivesse me testando. O Rex farejou os corpos, disse, decidindo que não havia mais nada a perder. Ele os encontrou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os 4 homens me olharam com uma mistura de choque e raiva. Você mexeu na minha propriedade? Rugiu Nestor. Não mexemos em nada, apenas encontramos. Onde? Perguntou Carlinhos nervoso. Apontei para as covas que Rex havia descoberto. Nestor olhou na direção e pela primeira vez vi medo genuíno em seus olhos. Você cavou? Perguntou Edilson. O suficiente para saber o que tem lá embaixo. Filho da puta, murmurou Nestor. 10 anos enterrados e você vem aqui revirar tudo. Eles merecem um enterro digno. Eles estão mortos, explodiu Nestor. Que diferença faz onde estão enterrados? Faz diferença para a justiça. A justiça? Edilson riu amargamente. Eu sou a justiça aqui, rapaz. Sou policial há 20 anos. Quem você acha que eles vão acreditar? Em mim ou num caminhoneiro invasor? Não importa, disse, tentando manter a voz firme. A verdade sempre aparece. A única verdade, disse Nestor, levantando a espingarda novamente, é que você e seu cachorro vão desaparecer hoje, igual ao seu irmão. Foi nesse momento que Rex atacou. O movimento foi tão rápido que mal consegui acompanhar. Rex saltou diretamente na garganta de Nestor, derrubando-o para trás e fazendo a espingarda disparar para o alto. O som do tiro ecoou pela clareira como um trovão. Rex! Gritei, me jogando para o lado quando Edilson tentou me acertar com a coronha da pistola. A confusão que se seguiu foi caótica. Rex e Nestor rolavam no chão, o cachorro tentando alcançar a garganta do homem enquanto ele tentava se proteger com os braços. Carlinhos gritava, tentando mirar em Rex sem acertar o pai. Edilson correu atrás de mim, que tentava alcançar a trilha. O tiro de Carlinhos acertou uma árvore ao lado de Rex, que soltou Nestor e se virou para o novo atacante. Nestor se levantou sangrando do braço e do pescoço, os olhos cheios de ódio. Mata esse cachorro maldito! Gritou. Mas Rex era rápido demais. Saltou de Carlinhos para o terceiro homem, que tentava me cercar pela lateral. O som de tecido rasgando e gritos de dor se misturavam com meus próprios gritos desesperados. Consegui chegar na trilha e comecei a correr em direção ao caminhão, mas sabia que Rex não estava me seguindo. Ele havia ficado para trás, lutando contra 4 homens armados para me dar uma chance de escapar. Rex! Gritei de volta, mas apenas ouvi mais tiros e gritos. Corri como nunca havia corrido na vida, tropeçando em raízes, rasgando a roupa nos galhos, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Precisava chegar ao caminhão, chamar a polícia, voltar para ajudar Rex. Mas quando finalmente alcancei a estrada onde havia deixado o Scania, parei em choque.
O caminhão estava ali, mas não estava sozinho. Havia outro veículo parado ao lado, uma picape preta com vidros escuros. E apoiado no capô do meu caminhão, fumando calmamente um cigarro, estava outro homem que eu não conhecia. João Batista? Perguntou ele, jogando o cigarro no chão. Quem quer saber? Alguém que está esperando você há um bom tempo, disse, mostrando uma pistola. O Nestor me ligou faz uns minutos. Disse que você pode ter tentado fugir. Eu estava cercado. Rex provavelmente estava morto. E agora mais um assassino me esperava na única rota de fuga. Mas então, ouvi algo que me deu esperança. Latidos distantes vindos da direção da clareira. Rex ainda estava vivo. Ainda estava lutando. E se Rex ainda estava lutando, eu também não podia desistir. A verdade sobre a família Andrade finalmente havia saído da terra. Agora precisava garantir que ela chegasse aos ouvidos certos, mesmo que me custasse a vida. O homem da picape deu um passo em minha direção, mantendo a arma apontada para mim. Era mais jovem que os outros, talvez uns 30 anos, com cara de quem já havia feito esse tipo de trabalho antes. Devagar, disse ele, mãos onde eu possa ver. Levantei as mãos, mas minha mente trabalhava freneticamente. Rex ainda estava latindo na clareira, o que significava que ainda estava vivo. Mas os latidos estavam ficando mais esparsos, mais fracos. Ele estava resistindo, mas não por muito tempo. Você é mais um dos capangas do Nestor? Perguntei. Sou alguém que resolve problemas, respondeu se aproximando. E você virou um problema muito grande. Só por ter descoberto a verdade? A verdade, ele riu. Rapaz, você não entende nada. Não é só sobre uma família morta. É sobre muito mais que isso. Como assim? Nestor Silva não é apenas um fazendeiro gananoso. Ele é peça-chave numa operação de lavagem de dinheiro que envolve meia região. As terras que ele adquiriu dos Andrade são usadas para movimentar milhões em dinheiro sujo. Meu estômago afundou. A coisa era ainda maior do que eu imaginava. Por isso vocês mataram meu irmão. Ele estava chegando perto disso tudo. Seu irmão era um obstáculo, igual você está sendo agora. Os latidos de Rex pararam de repente. Um silêncio mortal tomou conta da estrada. Meu coração apertou. Ou ele havia escapado, ou... Parece que seus amigos lá na clareira terminaram o serviço, disse o homem, notando minha expressão. Filho da puta, murmurei, a raiva substituindo o medo. Agora é sua vez. Vai entrar na picape, vamos dar uma volta e você vai desaparecer igual ao seu irmão. Acidente de trânsito. Muito triste. Mas quando ele se aproximou para me algemar, algo inesperado aconteceu. O som de um motor na estrada principal, vindo em nossa direção, rápido demais para ser um carro comum. O homem hesitou, olhando na direção do som. Era a chance que eu precisava. Me joguei para o lado, atrás do meu caminhão, bem no momento em que uma viatura da Polícia Rodoviária Federal apareceu na curva. Sirene ligada, vindo a toda velocidade. Merda! Gritou o homem, correndo para a picape. Mas era tarde demais. A viatura parou derrapando e 2 policiais saltaram, armas em punho. Polícia! Larguem as armas! O homem da picape tentou atirar, mas os policiais foram mais rápidos. 2 tiros certeiros o derrubaram antes que ele conseguisse mirar direito. João Batista! Gritou um dos policiais. Reconheci a voz. Era Cabo Mendes, amigo do Carlos. Mendes! Como vocês sabiam? Seu telefone mandou um sinal de localização quando você ligou mais cedo. Conseguimos rastrear. Quando perdemos o sinal aqui na região, decidimos vir ver o que estava acontecendo. Tem mais gente na clareira! Gritei, apontando para a trilha. E o Rex está lá! Nesse momento, mais tiros ecoaram da direção da mata. Alguém ainda estava vivo lá dentro. Vamos, disse Mendes para o parceiro. João, você fica aqui e chama reforço. Não vou ficar, respondi, pegando o facão do caminhão.
Rex está lá dentro, ele salvou minha vida. Mendes ia protestar, mas mais tiros e um latido fraco nos fizeram correr em direção à trilha. A corrida de volta pela mata foi um pesadelo. Galhos arranhavam nossos rostos, e a cada passo eu temia o que íamos encontrar na clareira. Quando finalmente chegamos, a cena era de guerra. Nestor estava caído, inconsciente, com sangue escorrendo do pescoço e do braço. Carlinhos tinha um ferimento profundo na perna e gemia no chão. O terceiro homem estava imóvel, claramente morto, e no meio de tudo, Rex estava de pé, balançando, com sangue escorrendo de um ferimento no flanco, mas vivo e em posição de guarda sobre os corpos que ele havia descoberto. "Rex!" gritei, correndo em sua direção. O cachorro se virou para mim, a cauda balançando fracamente. Estava ferido, mas seus olhos brilhavam com a satisfação de quem havia cumprido sua missão. "Onde está o Edilson?" perguntou Mendes, examinando a cena. Olhamos ao redor, mas não havia sinal do policial corrupto. "Deve ter fugido quando os tiros começaram", disse o parceiro de Mendes. "Não importa", respondi, ajoelhando ao lado de Rex e examinando seu ferimento. "Temos os outros. E temos as provas." Apontei para as covas que Rex havia descoberto. Mendes se aproximou e olhou, seu rosto empalidecendo quando entendeu o que estava vendo. "Meu Deus, são eles. A família Andrade? São. Rex os encontrou depois de 10 anos. Mendes pegou o rádio e começou a chamar reforços. Ambulância, perícia criminal, delegado. A clareira, que havia sido um cemitério secreto, estava prestes a se tornar a maior cena de crime que a região já havia visto. "Como você soube que era aqui?" perguntou Mendes. Contei toda a história. Rex ficando agitado na estrada, as pistas que ele havia seguido, a confissão de Nestor, tudo. Mendes ouvia em silêncio, balançando a cabeça em admiração. "Carlos estava certo o tempo todo", disse finalmente. Ele sabia que tinha algo errado. Nestor confessou tudo, contou como planejou, como executou, como vocês mataram o Carlos para silenciá-lo. "Vamos prender todos os envolvidos", prometeu Mendes, "e vamos limpar a corporação. Se tem policial corrupto ajudando, vamos descobrir quem é." Rex havia se deitado ao meu lado, o focinho apoiado na minha perna. Estava cansado, ferido, mas estava em paz. Finalmente havia encontrado o que procurava há tanto tempo. "Você é um herói, Rex", murmurei, acariciando sua cabeça. Carlos ficaria orgulhoso. Nas horas que se seguiram, a clareira se transformou num formigueiro de atividade. Ambulâncias levaram os feridos. Peritos começaram a escavar cuidadosamente as covas. Delegados tomaram depoimentos. A verdade sobre a família Andrade finalmente estava saindo da terra onde havia sido enterrada por 10 anos. Nestor Silva foi preso assim que acordou no hospital. Carlinhos também. O homem da picape havia morrido, mas encontraram documentos que ligavam toda a operação de lavagem de dinheiro a uma rede muito maior. Edilson foi encontrado 2 dias depois, tentando fugir para o Paraguai. Quando confrontado com as evidências, confessou tudo, inclusive o assassinato do meu irmão Carlos. Rex ficou alguns dias internado no veterinário, mas se recuperou completamente. Quando saímos de lá, decidimos voltar para casa juntos. Não para Goiás, mas para um lugar novo, onde pudéssemos recomeçar sem as sombras do passado. Mas antes de ir embora, fizemos uma última parada. 3 meses depois, voltei a Gurupi para o julgamento de Nestor Silva. Rex estava comigo, recuperado e forte, usando uma medalha de honra que a Polícia Rodoviária Federal havia criado especialmente para ele, por serviços prestados à justiça. A cidade estava diferente. A descoberta dos corpos da família Andrade havia abalado toda a região. Nestor Silva, que por anos fora visto como um homem respeitável e generoso, agora era conhecido pelo que realmente era, um assassino frio e calculista. O julgamento foi rápido.
Com as confissões dele e de Edilson, mais as evidências físicas encontradas na clareira, não havia muito o que discutir. Nestor foi condenado a 3 prisões perpétuas. Edilson pegou perpétua simples pelo assassinato do Carlos. Carlinhos, que era apenas comparsa, pegou 20 anos. Mas a verdadeira justiça havia acontecido na clareira, quando Rex finalmente encontrou o que procurava. Depois do julgamento, fui ao cemitério, onde a família Andrade havia sido enterrada novamente, desta vez com dignidade. Marcos, Helena e a pequena Ana finalmente descansavam em paz, seus nomes gravados em pedra, suas memórias preservadas. Rex e eu ficamos ali por um tempo em silêncio. Era como se ele entendesse que sua missão estava finalmente completa. Eles podem descansar agora, murmurei para ele. E o Carlos também. Rex olhou para mim com aqueles olhos inteligentes, depois se dirigiu para uma das lápides e se sentou, como se estivesse montando guarda uma última vez. Dona Teresa, do posto de gasolina, veio nos visitar no cemitério. Ela trazia flores frescas para colocar nos túmulos. Seu irmão ficaria orgulhoso, disse ela, acariciando Rex. Ele sempre soube que tinha algo errado. O Rex que descobriu tudo, respondi. Eu só segui onde ele queria ir. Vocês dois fizeram o que toda a polícia da região não conseguiu fazer em 10 anos. A verdade tem um jeito de aparecer, mais cedo ou mais tarde. Saímos do cemitério quando o sol começou a se pôr. Rex trotou ao meu lado, a cabeça erguida, o passo firme. Era como se um peso enorme tivesse saído dos ombros dele. Naquela noite, parei o caminhão numa estrada secundária e acampei debaixo das estrelas. Rex se deitou ao meu lado, mais relaxado do que eu o havia visto desde que ficara sob meus cuidados. Olhei para o céu estrelado do cerrado e pensei em Carlos. Ele havia morrido procurando a verdade, mas não havia morrido em vão. A verdade tinha sido encontrada, a justiça havia sido feita e as pessoas responsáveis pela morte dele estavam pagando pelo que fizeram. Carlos, murmurei para as estrelas. Sua missão está cumprida. Rex encontrou eles. Uma brisa suave balançou as folhas das árvores próximas, como se fosse uma resposta. Rex levantou a cabeça e me olhou. Depois olhou para o céu, como se também sentisse a presença do antigo parceiro. Depois se deitou novamente, suspirando profundamente. Era o suspiro de quem finalmente podia descansar. No dia seguinte voltamos para a estrada. Mas agora nossa jornada tinha um propósito diferente. Não estávamos mais carregando o peso do passado. Estávamos seguindo em direção ao futuro. Comprei uma pequena propriedade em Minas Gerais, longe das estradas que me lembravam da dor. Rex e eu vivemos nossos dias em paz, ele correndo pelos campos, eu cuidando da terra. Às vezes, quando o sol se põe e o silêncio do campo me lembra da solidão da estrada, Rex vem se sentar ao meu lado na varanda. Ele encosta a cabeça na minha perna e olha para o horizonte, como se estivesse lembrando de algo importante. E eu sei que ele está pensando na família Andrade, finalmente em paz. Pensando no Carlos, que pode descansar sabendo que a verdade prevaleceu. Pensando na justiça que demorou 10 anos para chegar, mas chegou. Rex nunca mais precisou usar seu faro para encontrar pessoas desaparecidas. Mas eu sei que se precisar, se algum dia me encontrar perdido novamente, ele estará lá para me guiar de volta para casa. Porque alguns vínculos são mais fortes que a morte. Alguns propósitos transcendem o tempo. E algumas verdades, por mais profundamente que sejam enterradas, sempre encontram um jeito de voltar à superfície. A estrada me ensinou isso. Rex me ensinou isso. E Carlos, mesmo não estando mais aqui, continua me ensinando isso todos os dias. A verdade sempre aparece. Às vezes demora 10 anos. Às vezes precisa de um caminhoneiro teimoso e um cachorro leal para ser descoberta. Mas sempre aparece. E quando aparece, vale a pena toda a dor, todo o medo, todo o risco que enfrentamos para encontrá-la. Rex e eu sabemos disso agora.
e por isso podemos finalmente descansar. 6 meses depois, recebi uma carta da viúva de um policial militar aposentado. Ela dizia que o marido havia morrido guardando um segredo sobre irregularidades na corporação e que tinha ouvido falar da nossa história. Anexou coordenadas de um local isolado onde ele costumava ir sozinho nos últimos anos de vida. Olhei para Rex, que estava dormindo no sol da tarde. Suas orelhas se mexeram, como se sentisse que eu estava pensando em uma nova jornada. Talvez nossa missão ainda não tivesse terminado afinal. Talvez a estrada ainda tivesse mais verdades escondidas, esperando para serem descobertas. E talvez Rex e eu ainda tivéssemos trabalho a fazer. A carta chegou numa terça-feira chuvosa de julho. Rex estava deitado na varanda, observando as gotas escorrerem pelo telhado, quando o carteiro apareceu na estrada de terra que levava à nossa pequena propriedade. "Correspondência para o Sr. João Batista", disse ele, entregando um envelope amarelado que parecia ter viajado por muito tempo. Agradeci e voltei para dentro, Rex me seguindo com aquela curiosidade que eu havia aprendido a respeitar. Quando me sentei à mesa da cozinha para abrir a carta, ele se posicionou ao meu lado, como sempre fazia quando sentia que algo importante estava acontecendo. O papel era de boa qualidade, a letra cuidadosa de alguém acostumado a escrever à mão. A data mostrava que havia sido escrita há 2 semanas. "Sr. João Batista, meu nome é Maria da Conceição Santos, viúva do Cabo Antônio Santos, da Polícia Militar de Goiás. Ele faleceu há 3 meses, vítima de câncer. Mas antes de morrer, me contou uma história que não me sai da cabeça. Soube da sua história através dos jornais, como o senhor e seu cachorro descobriram a verdade sobre a família Andrade em Gurupi. Meu marido ficou muito abalado quando leu a notícia. Diz que finalmente alguém havia tido coragem de fazer o que ele nunca conseguiu. Sr. João, meu marido carregou um segredo por 15 anos. Ele sabia de irregularidades graves na corporação, envolvendo o mesmo grupo que matou seu irmão. Mas tinha medo de falar, medo de acabar como outros colegas que sofreram acidentes quando tentaram denunciar. Antes de morrer, ele me deu as coordenadas de um lugar onde costumava ir sozinho nos últimos anos. Dizia que lá havia evidências que poderiam expor toda a rede de corrupção, mas que só entregaria para alguém em quem confiasse completamente. Depois de ler sua história, acredito que o senhor é essa pessoa. As coordenadas são 16.232, 49 de 1823. É um local isolado próximo a Anápolis. Meu marido me fez prometer que se algo acontecesse com ele, eu entregaria essas informações para alguém que tivesse coragem de buscar a verdade. Não sei o que o senhor vai encontrar lá. Só sei que meu marido morreu com a consciência pesada. E talvez o senhor possa fazer algo que ele nunca conseguiu. Com respeito e esperança, Maria da Conceição Santos, PS. Ele sempre dizia que a verdade tem pernas curtas, mas nunca para de caminhar. Coloquei a carta sobre a mesa e olhei para Rex. Ele havia levantado a cabeça e me observava com aquela expressão intensa que eu aprendera a reconhecer. Era a mesma expressão que ele tinha na estrada para Gurupi, quando tudo começou. "O que você acha, Rex? Será que nossa aposentadoria já acabou?" Rex se levantou e foi até a janela, olhando para a estrada que levava de volta ao mundo lá fora. Sua cauda balançava devagar, e eu podia ver nos músculos tensos que ele estava pronto para outra jornada. Peguei o telefone e liguei para Cabo Mendes. "Mendes, é o Jota." "Jota, como vai a vida de fazendeiro?" "Complicada. Acabei de receber uma carta que você precisa ver." Contei para ele sobre a viúva do Cabo Santos e as coordenadas. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. "Jota, você sabe que tipo de gente a gente está enfrentando? O grupo do Nestor Silva era só a ponta do iceberg. Se tem mais evidências, então precisamos encontrá-las. Não oficialmente. Você entende que não posso me envolver numa investigação não autorizada." "Entendo.
Mas você também entende que não posso deixar isso passar. Outra pausa. Que dia você pretende ir? Amanhã cedo. Vou estar de folga amanhã. Talvez resolva fazer um passeio pela região de Anápolis. Coincidências acontecem. Desliguei o telefone sorrindo. Alguns policiais ainda eram como Carlos, mais comprometidos com a justiça do que com a burocracia. Passei o resto do dia preparando a viagem. Desta vez não levaria o caminhão. Era muito chamativo. Peguei emprestado um carro com um vizinho, abasteci, conferi o GPS e separei algumas ferramentas básicas. Rex me acompanhou em todos os preparativos, cada vez mais animado. Era como se ele soubesse que estávamos voltando ao trabalho. Naquela noite, enquanto fazia a última verificação no equipamento, encontrei a medalha que Rex havia ganho da PRF. Por serviços prestados à justiça. Prendia na coleira dele. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito, disse para ele. Rex latiu uma vez baixinho, como se estivesse concordando. Na manhã seguinte, partimos antes do amanhecer. A estrada para Anápolis estava calma, e Rex viajava no banco do carona, observando a paisagem com atenção redobrada. As coordenadas levavam a uma região rural, cerca de 30 quilômetros da cidade. Eram terras que pareciam abandonadas há muito tempo. Pastagens sem gado, cercas quebradas, uma sensação geral de desolação. Quando chegamos ao ponto exato indicado pelas coordenadas, encontramos apenas uma pequena elevação rochosa cercada por vegetação de cerrado. À primeira vista não havia nada ali. Estacionei o carro e desci com Rex. Imediatamente, ele começou a farejar o ar, mas sem a agitação que demonstrara em Gurupi. Era mais uma exploração metódica, profissional. Caminhamos pela área por cerca de 1 hora, sem encontrar nada óbvio. Mas então, Rex parou próximo a uma formação rochosa que parecia natural, mas tinha algo estranho na base. Aproximei-me para ver melhor. Havia uma abertura pequena entre as rochas, parcialmente disfarçada por vegetação seca. Era como se alguém tivesse construído um esconderijo natural. Achou alguma coisa, Rex? Ele estava farejando intensamente a abertura, claramente detectando algo que eu não podia perceber. Afastei a vegetação e descobri que a abertura era maior do que parecia. Com uma lanterna, consegui ver que havia um espaço vazio atrás das rochas. Uma pequena caverna ou gruta artificial. Entrei com cuidado, Rex me seguindo de perto. O espaço era pequeno, mas seco, e no fundo havia algo embrulhado em lona plástica. Meu coração acelerou. Mais uma vez, Rex me havia levado a algo que alguém queria manter escondido. Abri o embrulho cuidadosamente. Dentro havia uma caixa metálica, bem preservada pelo ambiente seco. E dentro da caixa, documentos. Centenas deles. Fotos, extratos bancários, gravações em fitas cassete, correspondências. Tudo organizado meticulosamente, como se alguém tivesse passado anos compilando evidências. Uma das pastas estava marcada como Operação Andrade, 2015. Abri com as mãos, tremendo. Eram documentos que Carlos nunca havia visto. Registros bancários mostrando transferências suspeitas, fotos de reuniões secretas, até mesmo gravações de conversas onde Nestor Silva discutia o assassinato da família com outros envolvidos. Cabo Santos havia descoberto tudo, mas nunca teve coragem de agir. Outra pasta estava marcada como Sargento Carlos Batista Eliminação. Dentro dela, a prova definitiva de que a morte do meu irmão havia sido planejada e executada por ordem da mesma rede de corrupção. Havia ainda outras pastas, dezenas de casos de policiais mortos, famílias desaparecidas, terras roubadas, tudo parte de uma operação muito maior do que qualquer um de nós havia imaginado. Rex estava sentado ao meu lado, observando-me examinar os documentos. Era como se ele entendesse a importância do que havíamos encontrado. Peguei o telefone, mas não havia sinal na gruta. Saímos e caminhei até encontrar uma barra de sinal fraco.
Mendes, encontramos. Encontraram o quê? Tudo. Evidências de 15 anos de crimes. A morte do Carlos, a família Andrade, dezenas de outros casos. É maior do que imaginávamos. Onde você está? Passei as coordenadas exatas. Fico aí em 1 hora. Não mexam em mais nada até eu chegar. Voltei para a gruta com Rex e continuei examinando os documentos. Cada pasta que abria revelava mais crimes, mais mortes, mais injustiças que haviam sido escondidas por anos. Cabo Santos havia sido meticuloso. Cada documento estava datado, cada foto tinha anotações explicativas. Cada gravação vinha com transcrições detalhadas. Era o trabalho de uma vida inteira, a construção paciente de um caso que ele nunca teve coragem de apresentar. Quando Mendes chegou, 1 hora depois, estava acompanhado de 2 outros policiais da PRF e um promotor público que eu não conhecia. Meu Deus, disse o promotor, examinando os primeiros documentos. Isso aqui vai derrubar dezenas de pessoas, incluindo alguns que ainda estão ativos na corporação, acrescentou Mendes, folheando uma pasta com nomes de policiais corruptos. Rex observava tudo com a calma de quem sabia que sua missão estava sendo cumprida adequadamente. Não havia pressa agora. As evidências estavam em mãos seguras e a verdade finalmente sairia à luz. Passamos o resto do dia catalogando tudo, fotografando cada documento, preparando as evidências para os processos que certamente viriam. Quando o sol começou a se pôr, Mendes se aproximou de mim e Rex. Jota, você tem ideia do que acabou de acontecer aqui? Acho que acabamos de descobrir a maior rede de corrupção policial da história de Goiás. Não só de Goiás. Alguns desses nomes chegam até Brasília. Você e o Rex acabaram de expor 15 anos de crimes que ninguém conseguia provar. Olhei para Rex, que havia se deitado próximo à entrada da gruta, montando guarda sobre a descoberta que havia nos levado até ali. O Carlos ficaria orgulhoso, murmurei. Tenho certeza de que está, disse Mendes. Onde quer que ele esteja, está vendo que a verdade finalmente veio à tona. 3 meses depois, a Operação Verdade Enterrada, como a imprensa batizou, havia resultado em mais de 50 prisões, incluindo 2 delegados, um promotor corrupto e vários empresários envolvidos no esquema. A família Andrade foi apenas o começo. Outras famílias desaparecidas foram encontradas, outros assassinatos foram esclarecidos, outros culpados foram punidos. Rex e eu nos tornamos involuntariamente famosos. Jornalistas vinham de todo o país para contar nossa história. Programas de TV queriam nos entrevistar, editoras ofereciam contratos para livros. Mas nós preferimos a paz da nossa pequena propriedade. Até que chegou uma nova carta. Desta vez, de um filho cujo pai havia desaparecido há 12 anos no Mato Grosso. Ele havia ouvido nossa história e acreditava que poderíamos ajudar. Rex estava na varanda quando abri a carta. Como sempre, ele percebeu que algo importante estava acontecendo. Se aproximou e se sentou ao meu lado, me observando ler. Quando terminei, olhei para ele. O que você acha, parceiro? Mais uma. Rex se levantou, foi até a estrada e olhou para o horizonte. Depois voltou e encostou o focinho na minha mão. Era sua forma de dizer, vamos trabalhar, porque alguns cachorros nascem para farejar drogas, outros para detectar explosivos, mas Rex havia nascido para uma missão mais alta, encontrar verdades perdidas e dar paz aos vivos. E enquanto houvesse verdades enterradas, esperando para serem descobertas, ele estaria lá, guiando pessoas como eu para os lugares onde a justiça havia sido esquecida. A estrada ainda nos chamava, e nós ainda tínhamos trabalho a fazer. Rex olhou para mim mais uma vez, depois se dirigiu para o carro. Era hora de partir novamente. A verdade sempre tem mais um capítulo para contar. Às vezes a justiça demora anos para chegar, mas quando chega, vale a pena cada quilômetro percorrido, cada noite perdida, cada momento de medo enfrentado.